Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô postando esse vídeo no Instagram e no YouTube porque creio que o Espírito Santo vai tocar a vida de algumas pessoas em específico. Não sei quais são, mas o Espírito Santo sabe e creio que ele vai tocar a vida dessas pessoas. Mas se você tá assistindo no YouTube, vai na descrição do vídeo ali embaixo, tá o link do meu perfil, então segue lá. E se você tá assistindo pelo Instagram, no meu perfil, na biografia, tá o link do canal. Então se inscreve no canal. Vamos fazer que o reino de Deus se espalhe por toda a terra. Creio que tanto no YouTube quanto no Instagram existem palavras que podem edificar sua vida. Porque elas não provêm de mim, mas sim do Espírito Santo, enviado por Deus. Hoje eu quero falar especificamente sobre pregar o Evangelho. E cara, eu começo a pensar sobre algumas coisas e quantos vídeos você vai precisar ver? Quantas pregações você vai precisar ouvir? Quantas pessoas falando você vai precisar ver para você realmente começar a pregar o Evangelho? Deus já te disse, está na palavra dele. Então pregue o Evangelho. Às vezes a gente espera Deus falar para nós, fale de mim para aquela pessoa, então para nós nos movermos. Mas às vezes nós temos que nos mover. Então, Senhor, age através da nossa vida. Cara, a Bíblia já está escrito: ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Toda criatura, todos em específico precisam do Evangelho. Independente se ela já é convertida ou não é. Nós precisamos ouvir acerca do Jesus que foi crucificado em prol da humanidade. E esses dias eu estava tendo um questionamento sobre uma frase. A frase que eu até mesmo usei, muitos usaram porque realmente ela é real, essa frase. Que diz: pregue o evangelho e se for preciso, use palavras. E cara, isso realmente é real. Nós temos que prezar o caráter de Cristo primeiro. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Mas nós não podemos usar essa frase para ocultar, para esconder a nossa covardia e medo de pregar o Evangelho. Uau! Nós não podemos usar essa frase para nos apoiarmos no nosso receio de pregar o Evangelho. Cara, porque nós temos medo. O Espírito Santo é o Espírito que nos faz testemunhar as obras de Cristo. Ele que nos faz pregar. E Ele é o Espírito da perfeição. Então tudo que Ele faz, tudo que Ele se move, é perfeito. Ocorre em perfeição. Então por que nós tememos pregar, sendo que provém do Espírito Santo que age em perfeição? Eu quero ler um versículo com vocês em 2 Timóteo 1, a partir do versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Uau! Cara, que diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Cara, o nosso amor por Jesus deve gerar um amor pelas pessoas. E se esse amor é gerado, ele também deve gerar ousadia, porque nós sabemos que as pessoas estão sujeitas à morte, pois não conhecem o Cristo. Mas e se nós apresentarmos aquele que é o único e suficiente Salvador para essas pessoas que estão cativas do pecado? Meu Deus, cara. Nós precisamos ter ousadia. Esse amor precisa gerar ousadia em pregar o Evangelho. As palavras de Jesus precisam queimar no nosso coração de uma forma que nós não venhamos conseguir mantê-la dentro de nós, mas precisamos espalhar as palavras acerca daquele que é o Salvador da humanidade. Nós precisamos pregar o Evangelho. Agora eu quero ler com vocês. Está lá em Mateus 10, a partir do versículo 1.
Eu vou pegando alguns versículos em específico que se encaixam nesse texto, nessa pregação. E o começo diz assim, Mateus 10:1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então no 7 diz assim, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui no começo diz por onde forem, preguem a mensagem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cara, a nossa vida precisa caminhar em direção à vinda de Cristo. Na Bíblia diz que quando o evangelho for pregado por todo mundo, então é quando Jesus virá. Este é o fim. É quando Jesus virá. Então nós precisamos caminhar em direção à vinda de Cristo. Pregando o evangelho, nós precisamos apressar a volta de Cristo com testemunho da vida de Cristo em nós. E logo em seguida fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ali no começo, no versículo 1 também diz que nós recebemos autoridade para isso. A partir do momento que aceitamos Jesus e decidimos viver uma vida em prol do reino de Deus, Ele nos dá autoridade para vivenciar estas obras manifestadas pelo Espírito. E muitas vezes é por essas obras que muitos são atraídos para conhecer esse Cristo que salva. Depois diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. Cara, o evangelho, a salvação foi nos dada de graça. E nós precisamos queimar para fazer a obra que nos foi destinada. O id, pregar o evangelho de graça. A salvação veio através da graça. Nós precisamos manifestar esse Jesus, cara. Eu não sei se você está esperando um altar de uma igreja para pregar. Mas, cara, se não foi te dado o altar da igreja para você pregar, foi te dado as praças. Se não foi te dado as praças, foi te dado a rua. Se não foi te dado as ruas, foi te dado as redes sociais. Se não foi te dado as redes sociais, foi te dado a sua casa, a sua família para você pregar. Mas não deixe de pregar o evangelho. Não deixe de pregar o evangelho. Nós precisamos ter essa emergência em pregar o evangelho. Que a vida de Cristo em nós precisa gerar esse amor, essa ousadia, para que as pessoas sejam salvas. E cara, aqui no versículo 27 de Mateus 10 diz assim, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Cara, aquilo que Jesus nos revela no nosso secreto, na intimidade do Pai, nós precisamos externalizar para que as pessoas o conheçam. Nós não precisamos de um convite para estar no altar da igreja, se nós temos também as praças, as ruas, nós temos a nossa casa, gritem dos telhados, assim Jesus disse. É isso, cara. É simplesmente isso. Nós precisamos pregar, independente se foi nos dado um lugar para pregar. Deixa eu te falar um negócio. Altar não é apenas aquele que tem na igreja, mas altar é todo lugar que um sacrifício vivo pisa e levanta arrependimento e adoração a Deus. Yeah! Então, cara, pregue o evangelho, não se esqueça disso. As pessoas precisam ouvir acerca de Jesus. Beijo, amo vocês.